Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 9 de janeiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Ex-deputado João Faustino morre aos 71 anos. Prefeitura de Parnamirim define novo prazo para o IPTU. Supremo Tribunal Federal pode favorecer o trabalhador com dinheiro do FGTS entre 1999 e 2013. Mulher reage a assalto e assassinada a tiros na zona norte de Natal. Casal briga em pleno voo e avião da Azul, que saiu de Natal para São Paulo, teve que fazer pouso não programado em Salvador. O deputado estadual e novo presidente do América Futebol Clube, Gustavo Carvalho, é o entrevistado desta edição. Agora, no RN Acontece. O ex-deputado federal e ex-suplente senador João Faustino, do PSDB, morreu na madrugada desta quinta-feira por complicações cardíacas agravadas por um diagnóstico de leucemia. Ele estava internado no Hospital do Coração em Natal. Mais detalhes com Rayane Guedes. João Faustino morreu na madrugada desta quinta-feira em um hospital aqui de Natal em decorrência de complicações cardíacas. O corpo dele está sendo velado durante todo o dia de hoje aqui na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Emaús, diante da presença, como a gente pode ver, de diversos amigos e familiares. Agora, no início da manhã, a movimentação de carros chegando de pessoas já é bastante grande. Fazia uma semana que João Faustino estava internado com suspeita de pneumonia e há 15 dias ele havia sido diagnosticado com leucemia. João Faustino atuou como secretário de Educação do Estado, professor, deputado federal e senador. Em 2011, ele foi preso por ser suspeito de participar de uma operação fraudulenta que visava ganhar ilegalmente dinheiro com a inspeção veicular do Estado e uma operação que ficou conhecida como Operação Sinal Fechado. Recentemente, João Faustino havia lançado um livro intitulado Eu Perdoo, em que ele falava sobre a sua vida profissional, a sua vida política e citava a Operação Sinal Fechado, como ele havia reagido a essa prisão. O velório acontece durante todo o dia e o sepultamento está previsto para as 5 horas da tarde. Rayane Guedes para o RN Acontece. Pois é, a política do Rio Grande do Norte perdeu hoje uma de suas figuras marcantes nas últimas 3 décadas. O ex-deputado federal e ex-suplente senador João Faustino Ferreira Neto, do PSDB. Ele morreu na madrugada desta quinta-feira, como disse a repórter Rayane Guedes, por complicações cardíacas, num quadro de diagnóstico de leucemia. Na última segunda-feira, João Faustino passou mal e foi internado às pressas no Hospital do Coração em Natal. E se preparava para realizar o tratamento contra a leucemia em São Paulo. Com a ajuda do senador José Gripino Maia, a família de João Faustino já tinha requisitado uma UTI no ar para realizar a transferência dele do hospital aqui em Natal para o de São Paulo. Mas o quadro do ex-deputado se agravou nas últimas 24 horas. O avião da UTI no ar vinha de Goiânia e chegaria a Natal por volta das 3 da manhã, mas não deu tempo. João Faustino faleceu a 1 hora e 30 minutos desta madrugada. João Faustino quase foi governador do Rio Grande do Norte. Nas eleições de 86, ele perdeu por uma pequena margem de votos para Geraldo Mello, então candidato do PMDB. O Faustino teve sua trajetória sempre ligada à educação. Ele foi o primeiro diretor da Escola Técnica de Natal, hoje IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e ocupou os cargos de secretário de Educação do município de Natal e também do estado do Rio Grande do Norte. O professor João Faustino se elegeu deputado federal pela primeira vez em 78, filiado à antiga Arena. Passou pelo PDS, PFL e estava afiliado ao PSDB há mais de 15 anos. Ele foi suplente de senador de Garibaldi Filho e também de José Gripino e exerceu cargos na presidência da República. João era muito ligado a políticos tucanos, como José Serra e Aloísio Ferreira Nunes, atual senador por São Paulo. Sua vida foi marcada por dificuldades pessoais. Na adolescência, João Faustino amargou a prisão da mãe, que foi acusada de matar o pai dele. Recentemente, como relatou a repórter Rayane Guedes, João Faustino foi acusado de envolvimento em fraudes na licitação
da inspeção veicular no Rio Grande do Norte, na rumorosa Operação Sinal Fechado. Ele chegou a ser preso. O Faustino sempre alegou inocência neste caso e chegou a escrever um livro, o livro Eu Perdoo, para contar sua trajetória pessoal e sua versão sobre o envolvimento nas denúncias de corrupção. Ele também amargou, na prisão do filho, o advogado Edson Faustino, uma outra operação contra a corrupção em São Paulo. Estes dissabores contribuíram para o agravamento do estado de saúde do ex-deputado federal nos últimos anos, acreditam os amigos e familiares. João Faustino foi um político extremamente cordial, extremamente educado. Apesar das dificuldades que enfrentou no final da vida pública, ele não perdia o otimismo e fazia questão de reafirmar sua devoção ao Rio Grande do Norte, a quem serviu. Nascido em Recife, João Faustino morreu aos 71 anos. O velório dele acontece desde as 10 horas da manhã, em uma das capelas do cemitério Morada da Paz, em Emaús. A missa de corpo presente está marcada para as 16 horas e o sepultamento está previsto para as 17 horas. Em sinal de pesar pela morte de João Faustino, a governadora Rosalba Ciarlinda decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado do Rio Grande do Norte e determinou o hasteamento da bandeira do estado a meio pau em todas as repartições públicas em honra à memória do político e professor João Faustino. A Prefeitura de Parnamirim define novo prazo para o IPTU. A repórter Gerlane Lima tem os detalhes. A Prefeitura de Parnamirim adiou para o dia 20 de fevereiro o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU. Os carnês do tributo começam a ser entregues a partir da segunda quinzena de janeiro, ou seja, a partir da próxima semana. Para os contribuintes que estiverem em dia com o fisco municipal, o desconto é de 20% no pagamento da cota única até o dia 20 de fevereiro. Para os demais contribuintes, cujo prazo se encerra no dia 28 de fevereiro, o desconto é de 10% para pagamento à vista. O valor do tributo também pode ser parcelado em 8 parcelas iguais, mas neste caso não há desconto. Para os moradores de Natal, os carnês começaram a ser entregues desde o dia 16 de dezembro. E os proprietários de imóveis localizados na Zona Sul e Leste têm até amanhã para fazer o pagamento. Gerlane Lima para o RN Acontece. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: nível d'água baixa a 35% na maior barragem do Rio Grande do Norte. As projeções atualizadas pelo setor de meteorologia da Imparne apontam para um período de chuvas dentro da normalidade este ano no Rio Grande do Norte. Ainda não é o estudo definitivo, o que só deve ocorrer em abril. E até lá, as populações do interior terão que conviver com os efeitos da seca de 2014. A CAERN estuda o racionamento para o Médio Oeste do Rio Grande do Norte. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Açu, é a maior do estado e tem apenas 35% do volume de água. O menor índice nos últimos 30 anos é o relato da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: Rivotril tira o sono da polícia. Quem é Isaac Rivotril? O bandido que mobilizou 100 policiais militares em um helicóptero numa caçada em Mãe Luísa e mesmo assim conseguiu escapar pelo mato. Até agora continua foragido e a polícia atrás dele, né? Em Mossoró, os jornais dão destaque. O Mossoroense diz aqui: Justiça condena 11 vereadores e ex-vereadores por improbidade. O juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Mossoró, Ayrton Pinheiro, condenou vereadores e ex-vereadores de Mossoró por atos de improbidade administrativa decorrente da Operação Sal Grosso, realizada pelo Ministério Público na Câmara de Mossoró em 2007. Os parlamentares e ex-parlamentares terão suspensão de direitos políticos de 8 a 10 anos. O Jornal de Fato traz na sua manchete principal os 11 condenados, também em referência ao mesmo assunto, em destaque no Mossoroense. A Gazeta do Oeste destaca na sua manchete principal: assaltantes invadem Correios e deixam clientes em pânico. A agência dos Correios de Areia Branca foi assaltada na tarde de ontem por 2 homens que chegaram armados ao estabelecimento e levaram o dinheiro dos caixas. No momento da ação, havia clientes na agência, mas não foram feitos registros de agressão por parte dos suspeitos.
E nesta quinta-feira, 9 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca: campanha orienta motoristas sobre o uso de vaga especial nos estacionamentos. Ação educativa teve início nesta semana nos estacionamentos do supermercado Nordestão, da Avenida Salgado Filho e no Midway Shopping, com a aplicação da multa moral. Também é destaque no Minuto: convocados para o Hospital do Seridó devem se apresentar até a próxima semana. Ao todo foram convocados 10 clínicos gerais, um médico cardiologista, 4 ortopedistas, 8 enfermeiros, 2 farmacêuticos e 28 técnicos de enfermagem. Também é destaque no Minuto: campanha Praia Segura realiza mutirão para intensificar a ação Criança à Vista no litoral. A ação deste fim de semana vai priorizar a orientação quanto à segurança das crianças e adolescentes que frequentam o mar e as piscinas durante o verão. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Supremo Tribunal Federal pode favorecer o trabalhador com dinheiro do FGTS entre 1999 e 2013. Casal briga em pleno voo e avião da Azul, que saiu de Natal para São Paulo, teve que fazer pouso não programado em Salvador. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O Supremo Tribunal Federal pode favorecer o trabalhador brasileiro com dinheiro do FGTS entre 1999 e 2013. Advogados defendem que outro índice seja utilizado para correção do saldo do fundo. Mesmo para quem já sacou o dinheiro do FGTS, haveria possibilidade de pedir revisão e pleitear a diferença na Justiça. A reportagem é de Sérgio Costa. O economista Fábio Lopes usou o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para dar entrada neste apartamento de 50 metros quadrados quando decidiu se casar. Há 6 meses ele sacou R$8 mil, acumulados entre os anos de 2005 a 2013, para bater o saldo devedor do imóvel na Tijuca, na zona norte do Rio. Ao saber que pode pedir a revisão do saldo do FGTS, Fábio já faz planos. O objetivo é ou abater nos juros ou nas prestações que eu ainda tenho que quitar com a Caixa. Tem direito à revisão do FGTS o trabalhador que contribuiu entre os anos de 1999 e 2013. É que a taxa referencial, a ATR, responsável pela correção monetária nesse período, ficava abaixo da inflação. Advogados entendem que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a ATR ilegal na correção de precatórios, as dívidas dos governos com empresas e cidadãos, pode ser usada também no caso do FGTS. Quem teve contrato formal de trabalho em regime de CLT nos últimos 14 anos, inclusive aposentados, e mesmo quem já sacou o fundo de garantia, pode entrar com ação na Justiça para pedir a correção do valor. A estimativa é de que a diferença do percentual varia entre 60% e 80%. Se ele permitiu para o precatório uma correção diferenciada, serve o mesmo argumento para o fundo de garantia. Preservar o valor da moeda e não remunerar, não dar mais dinheiro, mas apenas preservar o mesmo dinheiro. Esse início de vida, toda a grana extra que entra e principalmente o que você não está literalmente esperando é totalmente bem-vindo. Mulher reage a assalto e assassinada a tiros na zona norte de Natal. Tudo porque ela não quis entregar aos bandidos a moto que pilotava. A reportagem de Rayane Guedes. A vítima, Josineide Santos Bezerra, de 33 anos, estava saindo de um bar no loteamento Jardim Progresso quando foi surpreendida por 2 homens que tentaram roubar esta moto. A jovem resistiu ao assalto e acabou baleada com diversos tiros. 2 meliantes tentaram levar essa moto. Segundo com a testemunha lá, o dono do bar, Jean Jacques, falou que ela se agarrou com um deles e o outro veio e deu 3 disparos nela. Ela viu na óbito no local e morreu com a chave na mão. Ela não entregou aos bandidos. Segundo os policiais, Josineide estava subindo na moto para ir embora do bar quando aconteceu a abordagem. Testemunhas relatam que a jovem era uma pessoa tranquila. Segundo a polícia, ela não tinha antecedentes criminais. E na zona sul da capital, 2 jovens promoveram um arrastão
em uma parada de ônibus. A polícia conseguiu deter os bandidos. Um deles era menor de idade. Era a noite desta quarta-feira, quando 3 mulheres que aguardavam em uma parada de ônibus foram vítimas de 2 adolescentes. A dupla promoveu um arrastão. A gente vinha andando na calçada, quando eles pararam a gente, vinham no Atrax, pararam a gente e anunciaram o assalto. O de camisa branca desceu, saiu puxando a bolsa das meninas e o que estava armado estava muito violento. Disse que se a gente não desse as coisas, ele ia atirar. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar foram avisados e realizaram uma perseguição aos suspeitos. Houve tiros. No fim, os 2 jovens acabaram detidos. Empreendendo perseguição, os mesmos atiraram contra a viatura. Prontamente respondemos e continuamos a perseguição até prendê-los. A dupla era composta por este menor de idade e por Caio César Bezerra da Silva, de 22 anos. Ele é ex-presidiário. Caio já era conhecido da polícia por realizar outros roubos na região de Lagoa Seca. Já haviam notícias anteriores de práticas criminosas desse rapaz, que hoje veio a ser detido. Outra cena de violência. Um homem foi baleado durante assalto em Areis após ser confundido com um policial. Apesar do tiro na cabeça, João Batista, de 50 anos, foi transferido do Hospital de Areis para o Hospital Valfredo Gugel, em Natal, consciente e sem correr risco de morte. Ontem à noite, João Batista foi rendido por 5 homens armados no momento em que saía da granja onde mora. Ele contou à polícia que os bandidos queriam dinheiro e diziam que ele era policial e pediam a arma dele. João Batista levou coronhadas e recebeu um tiro na cabeça. Os irmãos dele também foram agredidos. João Batista disse que escapou porque se fingiu de morto. Os bandidos fizeram um arrastão na casa de João Batista, mas no momento da fuga colidiram com um carro na árvore e tiveram que abandonar o veículo. Alguns objetos roubados também foram deixados pelo caminho. A polícia informa que pelo menos 2 bandidos já foram reconhecidos. Os policiais ainda realizam buscas para prender um grupo. Olha, que coisa bizarra. Um voo da empresa Azul, que saiu de Natal, com destino a Guarulhos, realizou um pouso não programado na manhã desta quinta-feira em Salvador. De acordo com as informações do posto da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, o motivo do pouso foi a briga de um casal que está sendo ouvido por agentes da Polícia Federal. A empresa Azul se manifestou através de nota oficial. Disse a Azul. Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que o voo 5135, que faria a rota entre Natal e Guarulhos, realizou um pouso não programado em Salvador por conta do comportamento inconveniente de 2 passageiros que estavam a bordo da aeronave. O caso está sendo tratado pela Polícia Federal do Aeroporto de Salvador. Os clientes estão recebendo toda a assistência necessária de acordo com a resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e sendo reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos ocorridos aos clientes da empresa. Tem aquele ditado, né, gente? Que diz assim, que briga de casal ninguém deve meter a colher. Mas lá em cima, em pleno voo, o bicho pode pegar e causar turbulências perigosas em qualquer aeronave. Deus nos livre e guarde, né? No próximo bloco, eu vou entrevistar o deputado estadual Gustavo Carvalho, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Ele está assumindo, mais uma vez, a presidência do América Futebol Clube. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O deputado estadual Gustavo Carvalho, do Novo PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, está assumindo mais uma vez a presidência do América Futebol Clube. Ele é o nosso convidado hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. Qual é o grande desafio nessa nova gestão à frente do América Futebol Clube, Gustavo? O grande desafio que eu estou percebendo é eu encontrar americanos na rua
me cobrando e me dizendo, presidente, agora temos que voltar de novo para a Série A. E futebol não é assim, né? Mas nós estamos trabalhando, o América está com uma equipe que manteve a sua base, nós trouxemos alguns outros reforços que vimos como necessários e esperamos agora que na prática, né, essa equipe possa trazer grandes alegrias ao torcedor americano. Você foi presidente em 2006, né? Foi o primeiro mandato. 2006, 2007. Foi 2007, né? E qual é a diferença de quando você assumiu naquela ocasião e agora? O futebol mudou muito. A realidade do futebol hoje é muito diferente da época em que eu assumi, Diógenes. Em que sentido? No sentido negócio. O futebol negócio. Ficou mais caro? Ficou mais caro, mas os investimentos chegaram mais próximos dos clubes. Sim. Em função de quê? Do televisamento direto das diversas competições. O América, por exemplo, em 2014, está totalmente calendarizado. Disputa a Copa do Brasil, disputa Campeonato Estadual, disputa a Copa do Nordeste e disputa o Brasileiro da Série B. Então, cresceu muito o nível de patrocínio, certo? Televisivo, tanto da CBF como por parte do esporte interativo. E isso aí realmente dá um outro formato, uma outra visão. Mas, no entanto, a disparidade ainda permanece entre os grandes clubes do futebol brasileiro e os clubes que estão na Série B. Os clubes da A, eles têm uma diferença muito grande de volume de receita. E diante da exigência do torcedor, claro que o torcedor quer o melhor para o seu time, mas diante da exigência de ver o América na Série A, este é o objetivo principal do clube este ano? Nós temos esse objetivo sempre no América. Nós temos um objetivo, primeiro, que é a Copa do Nordeste, que é a primeira competição que vamos disputar, que se inicia dia 19 de janeiro. Competição regional, né? 19, importante. É competição regional importante. E nós queremos lutar pelo título novamente. Nós já fomos campeões do Nordeste e queremos buscar esse título. Campeonato estadual também desejamos e almejamos o título, principalmente nesse biênio do centenário do América, né? Que é esse ano, vai ser comemorado este ano, né? Este ano. E na Copa e no Campeonato Brasileiro, é lógico e é evidente que nós sabemos que a Série B hoje é uma competição já muito valorizada, inclusive internacionalmente. O futebol brasileiro, a segunda divisão, ela é tida como uma divisão muito forte, mas nós almejamos e queremos também que o América volte a disputar a primeira divisão. Do ponto de vista financeiro, econômico, o América tem condições? Aliás, a pergunta vale também para qualquer time aqui do Rio Grande do Norte. Hoje também até é grande adversário diferente. que é o ABC. Também é diferente de 2006, onde a diferença entre o Clube dos 13 e os outros que obtinham acesso era uma disparidade muito grande, era uma desproporcionalidade muito grande, ao ponto de ser assim, 3 milhões o América recebeu naquela época contra 80, 100 milhões que os clubes recebiam. Hoje não. Hoje o menor clube, o clube que chegar no acesso, ele recebe já 22 milhões. Então é uma situação diferente. Não é que isso signifique permanência, mas dá para você planejar uma campanha que possa fazer bonito. As dívidas do clube estão equacionadas? Pergunto isso porque a cada ano, né, até pela necessidade de contratações, o América e o ABC, os clubes aqui do Rio Grande do Norte que participam dessas competições, promovem muitas contratações e algumas deixam dívidas. Como é que está a situação de endividamento do América? A situação do América hoje é de equilíbrio de hoje. De equilíbrio financeiro? De equilíbrio financeiro. Que bom. A gestão de Alex Padang, ela foi exitosa. O América hoje tem um orçamento que ele, por exemplo, se nós cumprirmos ao pé da letra o orçamento, no final do ano ainda fica um déficit, mas muito pequeno. Então, é um déficit que, com adiantamentos de anos seguintes, você consegue cobri-lo. Os times aqui do Rio Grande do Norte, no caso as diretorias dos clubes, sempre são criticados pela contratação de jogadores de outros estados, de fora, para as competições. Elas são necessárias realmente? Não seria melhor investir na prata da casa? Nós estamos fazendo um trabalho diferente na base do América, Diógenes, mas o que acontece é o seguinte, você tem que mesclar. Muitas vezes nós temos no Rio Grande do Norte muitos talentos, mas não temos o suficiente para
compor todos os clubes daqui. E nós estamos fazendo uma aposta diferente esse ano, buscando base, jogador de base, jogador que está saindo da base do sub-20, de grandes equipes do futebol brasileiro, que tem uma base já estruturada. E isso nós, o ano passado, trouxemos Regis, e foi uma coisa que deu certo. Ampliamos esse relacionamento com o São Paulo, que é uma das melhores bases do mundo, é a 4ª melhor base do mundo. E alguns jogadores já estão aí, são 4 jogadores que estão vindo. Quem são os destaques do América para esse início de temporada? Teremos... O América está fora dessa fase agora do Campeonato Estadual, mas tem Copa do Nordeste e na sequência tem o Campeonato Estadual. Eu considero, como nós ainda não tivemos nenhum jogo oficial realizado, eu considero os grandes destaques, os jogadores que nós mantivemos do ano passado, a base do ano passado. Que são... A começar pelo goleiro Andrei, o lateral Norberto, os 2 zagueiros, Kleber, Edson Rocha, o lateral esquerdo Rai, o Fabinho, volante, o Márcio Passos. O técnico foi mantido, tá aí Pardal na frente, Max também. Então, isso... E o que é que você tem conversado com o médico? Quais são os planos do técnico do América para esse início de temporada? Leandro é um jovem técnico, né? Uma carreira que está se iniciando. Leandro Campos, né? Não, o nosso Leandro Senna. Leandro Senna. Leandro Senna foi atleta nosso, é uma pessoa que tem um perfil de humildade, mas é um estudioso. Agora mesmo, nas férias, ele fez no Rio de Janeiro um curso de reciclagem. A imprensa noticiou. É uma pessoa que tem uma certa liderança desde o tempo que era atleta e que nós acreditamos muito que ele possa fazer esse ano mais uma bela campanha. É a primeira experiência de Leandro Senna como técnico? Não, ele já foi técnico do Alecrim uma vez aqui, mas essa foi a grande experiência dele. De treinar um grande clube. Um grande clube. 10 partidas que ele dirigiu, o América só teve uma derrota. Então, foi também muito competente sua trajetória o ano passado. É isso. Eu espero que permaneça esse ano. A posse vai ser logo mais à noite. Às 20 horas. Do América, né? Aproveito para fazer todos os americanos estão convidados aí, né? Os torcedores americanos, para a nova gestão do Gustavo Carvalho, que faz uma gestão aí, até de continuidade do trabalho que vinha sendo feito pelo verdade. Foi uma transição tranquila. O América está muito unidade, muito unificado. E isso tudo tem também o norte do centenário do clube, a grande festa do próximo ano. E como é que você vai conciliar a presidência do América com a política, porque esse também vai ser um ano de eleição. 2 grandes escolas, né? 2 grandes jogos, né? Fora a Copa. Mas como é que você vai conciliar o mandato de deputado estadual com a presidência do América? Uma coisa atrapalha a outra? Não, está criada no América uma estrutura administrativa. Quem vai lhe ajudar nessa administração? O vice-presidente Marcos Meira Pires, certo? Nós temos o vice-presidente, Peninha. Nós temos o vice-presidente financeiro, que é Eduardo Pagnocelli, que permanece dessa gestão de Alex. Então, é um profundo conhecedor hoje de tudo do clube. Temos na parte administrativa Carlos Teodorico, que vai ficar lá comigo, no social Celso Veiga, Eduardo Patrício, Expansão e Novos Negócios. Tem uma turma boa do seu lado. Tem. E por conta disso, lhe dá tranquilidade de exercer 2 funções. E a política esse ano, em função da Copa do Mundo, ela retarda um pouco o seu início da campanha eleitoral. Né? A campanha vai ser retardada por conta da Copa, né? Mas vamos falar agora de política um pouquinho, né? Você se filiou ao PROS, já veio até aqui, a gente conversou sobre o assunto, mas quais são os planos do PROS para as eleições deste ano? Já tem uma definição de rumos? E olha, eu nunca vi na política do Rio Grande do Norte um momento tão diferente de todos os outros que eu participei. Nós estamos no início de um ano do processo eleitoral, onde não existe ainda uma definição de posicionamento tanto das siglas partidárias como dos candidatos a majoritário. Esse é um processo que eu acredito que daqui para março ele possa se afunilar e aí sim nós vamos iniciar, após o recesso na Assembleia, um debate interno no partido para discutirmos a questão das coligações. Mas você faria algumas apostas? Algumas conversas já estão se dando agora nesse período de veraneio. Eu acho mas que o assim, quais são as candidaturas assim prováveis? O PMDB já tenta, e a gente já sente isso, né? Fazer com que o nome apresentado por ele seja o do senador Fernando Bezerra. Que é um bom nome, um homem com experiência pública maravilhosa, que
trouxe muitos investimentos para o Rio Grande do Norte, como ministro, como senador, uma pessoa que eu tenho certeza, para o momento do Estado, seria muito bom Fernando Bezerra assumir o governo. Isso está pintando o PMDB. Mas, por exemplo, PSB, que era o seu partido, partido que você deixou agora para ir para o próximo, deve apresentar uma candidatura, a candidatura de Vilma de Faria ao governo? Eu acredito muito, eu acho que até pode. A professora Vilma ser candidata ao governo. Mas eu acredito muito na candidatura da professora Vilma ao Senado. Senado. Ao Senado. Você acredita que ela esteja trabalhando exatamente isso? E torço por uma composição nesse sentido. Com o PMDB? Com o PMDB. PMDB e porque o PSB. acho que o Estado hoje precisa de políticos, de um pacto político, certo? Maduro, experiente. E eu acredito que nesses dois partidos nós encontramos quadros que possam dar ao Rio Grande do Norte um momento diferente do que se vive hoje. E como fica o PT? PT que tem uma candidatura aí para o Senado, que é a deputada federal Fátima Bezerra. Como seria essa acomodação diante dessa sua preferência de uma união PMDB e PSB aí? São essas conversas que se iniciarão agora, né? Durante o verão, eu acredito que as varandas já possam trazer algumas novidades. Aquele vento do litoral às vezes inspira, né? Nós sabemos que hoje tem uma respeitabilidade, a força do Partido dos Trabalhadores, o trabalho da deputada federal Fátima Bezerra, mas não vejo assim como não se compor dentro de uma linha madura e rica para o Rio Grande do Norte, uma convivência de todos. Além do PMDB, que pode apresentar candidatura própria, senador Fernando Bezerra, a possibilidade de Vilma disputar o governo ou o Senado, quem pode disputar o governo, na sua avaliação, Gustavo Carvalho? Bem, lançado está Robson. Robson Faria, que foi presidente da Assembleia, hoje é vice-governador. Lançou, é um grande nome, Robson é um grande quadro político do estado do Rio Grande do Norte. Então ele se lançou e vamos aguardar aí que com essas conversas vermos qual é a situação, o xadrez, qual é o tabuleiro que vai ser montado. Tem um complicador aí que a governadora Rosalba Ciarline, né, que poderia pleitear a reeleição, mas no momento ela está cassada pelo TRE e governa por conta de uma liminar que ela conseguiu no TSE. O fato, se ela continuar cassada, essa decisão local aqui for confirmada pelo tribunal, na sua avaliação, o que é que muda no cenário da eleição estadual? Eu acho que a cassação mais grave da atual governadora é exatamente a desaprovação do seu governo, a desaprovação popular. Então eu não vejo como o DEM ter uma candidatura majoritária esse ano, nesse cenário político. Você acha que Rosalba é carta fora do baralho dessa eleição? Acredito, até pela desaprovação do governo. Mas caso Robson assuma o governo com a cassação dela, se mantida pelo plenário do TSE, o que é que isso muda? O pleito, Robson passa a ter chances reais de eleição aqui? Fortaleceria muito o projeto que ele sonha, certo? E também vejo uma possibilidade, se Robson assumir o governo, é de todos que estão pensando nesse pacto também conversar com ele. O seu projeto eleitoral vai ser a reeleição legislativa, né? A mudança de partido foi traumática, PSB e o PROS? Não, de forma nenhuma. Mantenho um grande relacionamento de amizade com a presidente, com a ex-governadora Vilma de Faria. Mantenho bons laços com meus colegas deputados, Larissa Tomba, deputada Márcia Maia. Apenas eu expliquei ao partido que eu senti alguns diretórios municipais que eu tinha indicações sendo esvaziados. E isso me deixou motivado a fazer essa mudança. Esse foi o principal motivo. Foi. Essa questão do interior, dos diretórios, né? Os diretórios de alguns municípios importantes em que eu havia sido mais votado e não tive o direito de indicar os diretórios. E por que a opção pelo Partido Republicano da Ordem Social? O Partido Republicano era uma sigla que me permitia essa mudança, porque por se tratar de um partido novo. Você seria a regra da fidelidade partidária. Exatamente. Né? E além disso, o meu vínculo, a minha ligação hoje com o deputado Ricardo Mota. Né? Eu sou o vice-presidente, o primeiro vice na Assembleia Legislativa, e nós criamos uma afinidade muito grande e isso também me motivou
a estar dentro desse projeto. Apesar de ser um partido novo, o PROS é bem representativo. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação à presença do partido em todo o Estado? Hoje é o partido que tem a maior bancada da Assembleia, não é? São 5 deputados? 5 deputados, nós temos o presidente da casa, né, que compõe o partido, o seu filho, o vereador Rafael Mota, que é vereador em Natal e que pleiteia uma candidatura a deputado federal. Né? E esse partido, Diógenes, ele já está presente com 19 prefeitos e presente em todo o estado do Rio Grande do Norte, em pouco tempo de formado. Na Câmara Municipal de Natal, se eu não me engano, também são 5 ou 6 parlamentares. É a maior bancada, né, da Câmara de Natal. Da Câmara Municipal. Então, o senhor acredita que o partido vai ser ouvido na mesa das negociações políticas em torno da eleição do Estado? Acredito que o peso representativo do PROS, que se somarmos os votos dos deputados estaduais e vereadores, representa 400 mil votos hoje, tem algum peso nesse processo eleitoral. E que história é essa de candidatura de Ricardo Mota ao governo, conforme a opinião e sugestão do prefeito de Mossoró, Francisco Silveira? Eu não sabia nem que Silveirinha tinha dado essa... Ele falou à imprensa lá de Mossoró. Eu acho Ricardo Mota um grande nome para disputar o governo, mas não vejo nele esse projeto. Ele nunca externou isso nunca foi tratado no partido. Não. Por fim, deputado Gustavo Carvalho, eu queria uma palavra do senhor sobre a morte do ex-deputado, ex-senador, suplente senador, João Faustino. Diógenes, eu tinha um carinho imenso pelo ex-deputado João Faustino, por toda a sua família. Já hoje estive lá no velório e eu acho que o Rio Grande do Norte teve uma perda imensa. João era um homem público sério, honrado, uma pessoa de bem, do bem. Enfim, era um dos quadros ricos do Rio Grande do Norte e esse momento é de profunda lamentação. Eu hoje confesso... Foi repentina, né? Que pela manhã, quando soube, nós que fizemos campanha juntos, em 1986 eu o acompanhei na sua candidatura ao governo, tive numa das oportunidades, fui o seu eleitor para deputado federal, eu lamentei profundamente e senti um choque muito forte e eu quero aproveitar até esse momento para prestar a minha solidariedade a toda a família de João Faustino Ferreira Neto, grande político do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, e o velório de João Faustino ocorre desde as 10 horas da manhã no Morada da Paz de Emaús. Logo mais, às 16 horas, teremos a missa de corpo presente no ex-deputado e, na sequência, às 17 horas, o sepultamento. Aqui a gente também deixa a palavra de pesar à família de João Faustino, com quem eu convivi em 25, 30 anos já de cobertura política aqui e em Brasília. E João sempre foi um político que nos tratou e sempre tratou as pessoas com muita cordialidade, com muita educação. E a gente também acompanha com pesar, né, o falecimento do deputado. Então, obrigado, Gustavo, por sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte na presidência do América e vamos acompanhar aí a movimentação política. Vai, né? Muito obrigado. Mas você disse que as contas estão equilibradas, então estão, mas o futebol é místico. Boa sorte. E obrigado. Logo mais após 20 horas. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no Portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Fernando Lessa, um abraço para o delegado Correia Júnior e um abraço também para Fátima Lapenda, turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Até amanhã.